Olá, pessoal. Muito bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos dar sequência ao trabalho que a gente está fazendo de resgate de alguns vídeos de entrevistas do presidente da Oi, Rodrigo Abreu, para que vocês entendam o racional da empresa. É fundamental entender, compreender o que o presidente da empresa vem falando ao longo desses últimos 2 anos, de 2020 para cá, e entender o passo a passo do processo da empresa. Sem entender isso, fica muito difícil saber para onde estamos indo, né? Então, você precisa escutar, ter espírito de abertura para fazer uma escuta qualitativa do que o CEO da empresa fala. Eu não acredito no que ele diz, então você não pode estar investido na ação. Simples. Isso vale para qualquer empresa. Se você não acredita na alta administração de uma empresa, você não pode estar investindo seu dinheiro nela. Não faz sentido, é irracional isso. Agora, para quem quer estudar a empresa, precisa entender o seu processo, o seu plano de ação, o seu planejamento estratégico. O pessoal que faz o PDL, né, o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, entende o que eu estou falando, porque isso faz parte do nosso plano de aulas, né, no nosso PDL. Muito bem, vamos trazer mais uma entrevista importante para que vocês entendam, mas antes de mais nada, eu quero aqui reforçar alguns avisos. Em primeiro lugar, vamos dar um basta ao aluguel de ações. Nós precisamos criar uma grande corrente entre os acionistas da Oi para dar um basta ao aluguel de ações. As pessoas precisam falar umas com as outras. Se você é acionista da Oi e conhece outro acionista da Oi, fale com ela e explique por que é que o aluguel de ações é prejudicial. Ele é prejudicial porque os fundos de investimento vão tomar dos acionistas as ações que eles possuem da Oi alugadas, né? E vão pressionar com ordens de vendas para forçar a queda das ações. Isso distorce o preço das ações. E é isso que está acontecendo. E o que é mais imoral, ao meu ver, o Luiz Barsi Filho vem denunciando, é que esses fundos criam essa volatilidade, criam essa especulação, derrubam os preços das ações das empresas, fizeram isso já de forma orquestrada nos últimos tempos com Vibra Energia, com Cielo, com Cosan, com IRB, estão fazendo agora com a Oi, né? E eles ganham muito dinheiro e sequer são tributados sobre os seus lucros. Nós, pequenos investidores, pagamos 15% sobre o lucro, né, de nossas operações. Eles não pagam 1% sequer e estão prejudicando os acionistas minoritários. O aluguel de ações, ele é uma coisa por si só ruim? Não, se ele não for feito da forma como está sendo feito por estes fundos, no caso destas empresas citadas. Aí passa a ser uma coisa abusiva, orquestrada, focada na manipulação e na queda do preço dos ativos, o que prejudica os acionistas minoritários, distorce o preço da empresa, das ações da empresa. É isso que a gente precisa entender. Bom, como é que a gente acaba com isso? A nossa proposta é muito simples, desde a nossa live com o Luiz Barsi Neto. É muito simples a nossa proposta. Você é acionista de Oi, está trabalhando com algum banco, corretora, transfere somente as suas ações de Oi, transfere somente as suas ações de Oi para a XP, porque a XP não conduz desta forma o aluguel de ações, ou seja, não faz de forma automática. Muita gente nem sabe que está com os papéis alugados. Então, a XP não faz isso de forma automática, ela pergunta se você quer alugar ou não. Então, ao transferir suas ações de qualquer banco ou corretora para a XP, a gente já resolve uma parte importante do problema, que é o aluguel de ações. A gente vai diminuir a quantidade de ações que estão aí locadas fazendo dessa forma. A outra coisa importante, o Luiz Barsi Neto, ele tem uma sala de assessoria dentro da XP. E na hora que você transferir suas ações para a XP, você cadastra o Luiz Barsi como seu assessor, né? Isso não tem nenhum custo. E aí a gente começa a acumular dentro de um clube, dentro de um grupo de investidores
né, a gente começa a acumular ações. O Luiz Barsi Neto, ele já está, desde que a gente começou a ter essa ideia e colocá-la em prática, ele já está com cerca aí de 80 milhões de ações da Oi, sob a tutela dele, vamos dizer assim, nesse grupo de acionistas minoritários. Nós precisamos chegar a 300 milhões, faltam 220. Então, este é o esforço, chegar a 300 milhões. Por quê, Clóvis? Quando nós tivermos 300 milhões de ações, nós poderemos, então, bater na porta da Oi e indicar um conselheiro independente. Então, essa é a ideia, essa é a sugestão para a gente resolver dois problemas. De um lado, acabar com as ações alugadas. Do outro, ter uma representatividade dentro da Oi, escutar a Oi por dentro e não pelas notícias que são manipuladas pela mídia. Então, reflita, essa é a nossa proposta. Se isso faz sentido, participe. Participe desse esforço, desse movimento, né? Contamos com sua decisão nesse sentido, né? Muito bem, antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu queria aproveitar para fazer um comentário, porque o CAD aprovou recentemente a compra da Sul América pela rede DOR, sem nenhum tipo de restrição. Isso aconteceu agora no início de novembro, né? Mais precisamente no dia 7 de novembro. Foi aprovada a compra da Sul América Seguros pela rede DOR, que é dona de hospitais tradicionais, como o São Luís, né? Então, essa informação veio a público, né? E foi um processo, vamos dizer assim, considerado rápido. Foi um processo considerado rápido. Ela anunciou a compra da Sul América, a rede DOR, no dia 23 de fevereiro. 23 de fevereiro. Então, agora, 7 de novembro, o CAD aprovou. Então, muito rápido, na verdade. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque com a Oi foi uma eternidade, né? Com a Oi foi uma eternidade. Então, por aí a gente vê que há sempre muita coisa errada no Brasil, né? Uma delas é essa. Deveria existir um prazo mais reduzido para os julgamentos do CAD em relação a todas as empresas, os processos envolvendo as empresas, né? Então, você vê, nesse caso da Sul América, né? Nós tivemos aí menos de 9 meses uma solução. Menos de 9 meses tivemos uma solução. No caso da Oi, a coisa foi para o limite do tempo estabelecido. Então, a gente precisa trazer todo mundo, vamos dizer assim, para a mesma página, né? 9 meses, eu julgo que é assim super suficiente para uma análise de uma operação complexa, que foi o caso da rede DOR com a Sul América, né? Então, não deveria ter sido tanto tempo assim o caso da Oi, né? Isso gerou problemas para a empresa com relação à gestão de caixas, gerou problemas para a empresa com relação a despesas por conta do carregamento de sua dívida. Então, o CAD fez mal à Oi. Sim, temos que dizer isso. E isso precisa ser revisto, né? Esse processo não pode ir ao limite, como foi no caso da Oi. Acredito que esse exemplo da rede DOR é interessante para mostrar, sim, que é possível em 9 meses finalizar o assunto, finalizar uma questão. É mais do que razoável, né, esses 9 meses. Isso deveria ser o máximo permitido e a gente precisa pedir aos nossos congressistas, né, deputados federais, senadores, pedir para que esse prazo de 9 meses passe a ser a regra do jogo em relação aos processos do CAD, né? Eu costumo dizer sempre que o estudo de caso da Oi ele é rico porque ele nos traz essa profundidade de temas e de assuntos que nos permitem, né, estudar e entender o que está acontecendo
com outras empresas, sempre fazendo analogia com o que está acontecendo com a Oi, né? Então, eu acho que isso nos ajuda muito. Muito bem. Mais uma questão. Se você é assinante da Seleção de Empresas, o relatório de novembro já está disponível, bem como uma oferta de antecipação de renovação. Essa edição da Seleção de Empresas termina agora em janeiro, e se você quer renovar, está satisfeito com o nosso trabalho e quer renovar o nosso estudo, você pode fazer isso até o dia 15 de dezembro com um desconto, porque a partir do ano que vem a Seleção de Empresas vai ter o valor de R$360, você pode ter um desconto de 120 e pagar tão somente R$240. Então, no próprio relatório da Seleção de Empresas que já está disponível, tem o passo a passo do que você precisa fazer para ganhar esse desconto e antecipar a sua renovação, ok? Muito bem, vamos de novo agora trazer aqui para vocês uma entrevista do Rodrigo Abreu, que nós julgamos que seja muito importante para que vocês percebam a ideia, né, desse processo que envolve essa transição da Oi, o seu passo a passo, entender a demora, entender a complexidade, e nada melhor do que ouvir o presidente. Essa é uma entrevista dada ao broadcast do Estadão no dia 20 de agosto de 2021. Por favor, prestem atenção, tomem nota das coisas, porque precisamos entender o que está acontecendo. Isso é vital. O convidado de hoje é o presidente da Oi, Rodrigo Abreu. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Cícero. Um prazer estar com vocês. É sempre bom bater papo e falar um pouquinho não só sobre o nosso setor, mas obviamente sobre as perspectivas de empresa e como é que está andando o nosso plano de transformação. Obrigado pelo convite. Vamos lá. O Rodrigo é presidente da Oi desde o começo de 2020 e vem liderando transformações importantes na empresa. A companhia anunciou em julho seu plano estratégico que vai daqui até 2024. Depois da venda das redes móveis, a nova Oi, como vem sendo chamada, será uma empresa do tipo Asset Light, focada muito mais na prestação de serviços. E ela vai atuar como uma espécie de holding. Debaixo dela estará a Vital, novo nome da Infraco, para a oferta de redes neutras de fibra ótica. Também estarão no guarda-chuva Serrede, empresa de manutenção e instalação de redes, e a Tato, de call center. Uma das novidades da nova Oi é que serão fechadas parcerias para a construção de um portfólio de serviços em áreas diversas, finanças, educação, saúde, um modelo que a gente também tem visto entre concorrentes. E nesse braço de serviços, segundo o plano trianual, estão previstas receitas adicionais de até 1,5 bilhão ao longo desses próximos 3 anos. Vamos começar por aí, Rodrigo, a explorar esse plano da nova Oi? Em que pé estão as negociações das parcerias? Vamos sim, Cícero. Bom, como você mesmo comentou, o nosso plano, que foi traçado já há algum tempo, mas que passou por várias fases de execução, ele consistia em ter um olhar para a companhia que permitisse que ela, de uma situação recém-entrada em RJ, pudesse ter um olhar para frente de um modelo sustentável. Porque, como é usualmente falado, a receita garantida para você ter o fracasso é continuar fazendo exatamente a mesma coisa que vinha fazendo antes, que te levou àquele resultado negativo. Então, quando o plano foi concebido, a nossa visão foi, primeiro, uma visão de se focar naquelas áreas onde nós teríamos algum tipo de diferencial. E, obviamente, o diferencial está na infraestrutura, está na fibra e está na capacidade de alavancar esses ativos para fazer outras coisas, prestar outros serviços. Foi tomada a decisão da venda da operação móvel, com isso trazendo recursos para ajudar a desalavancar a companhia e poder sustentar esses investimentos massivos necessários para a implementação de infraestrutura. E, na sequência, foi também tomada uma decisão, foi aprovada em plano, um aditamento de plano no ano passado, para criar o que a gente chama de modelo de separação estrutural. Esse modelo de separação estrutural é que faz com que a empresa vire uma empresa leve em ativos. Porque a Vital, que é a marca de infraestrutura, ela continua sendo uma empresa que tem uma participação muito relevante da Oi, mas a Oi deixa de ser controladora. Então, os investimentos são garantidos por outro controlador, mas, ao mesmo tempo, beneficiam a nossa atuação. E essa atuação com um foco asset light é que permite que a gente, de fato, mude o foco de crescimento de um foco exclusivamente na conectividade, que é o ponto tradicional de qualquer operador. Ela ainda, obviamente, é muito importante, então nós prevemos para o futuro uma base de assinantes que vai chegar certamente a algo como 8, 10 milhões de assinantes com fibra no país, para a Oi, mas que ele permite também o desenvolvimento de áreas que durante muito tempo, como você mesmo mencionou, são tentativamente exploradas pelas operadoras, mas que faltam coisas como foco, como capacidade de fazer tomada de decisão rápida, como segregação de equipes e atenção gerencial para só fazer isso. E no nosso caso, esse foco em cliente que é dado pela nova Oi permite que a gente faça isso. Inclusive, do ponto de vista organizacional, nós estamos fazendo uma mudança de estrutura que vai nos permitir ter unidades únicas, exclusivamente dedicadas para gerenciar, desenvolver, fazer aquisições, fazer parcerias dessas novas fontes de receita. O que pouca gente sabe, se você perguntou como é que estão as parcerias, é que a gente começou esse processo
eu não diria muito tempo, mas relativamente pouco tempo, mas nesse pouco tempo já foi possível criar um portfólio de serviços básicos que são muito, muito nossos, ou baseados em empresas que são nossas, que já aponta para uma receita aí superior a 120, 130 milhões de reais por ano, isso com pouquíssimo tempo de atuação. E aí tem alguns exemplos... Isso já existe. Já existe. Tem alguns exemplos interessantes. Eu diria que talvez 2 exemplos. Um deles, que tem uma visão de futuro muito bacana, porque ela vai provavelmente substituir a TV por assinatura, que é o Oiplay, que é um serviço de agregação de conteúdos. Então, você não precisa ter assinaturas em vários serviços de streaming. Você pode ter uma agregação de conteúdo através de um só, que é o Oiplay, que ele agrega os vários conteúdos de diversos serviços, inclusive pagando por conteúdo. Então, eu não preciso ter uma assinatura permanente, mas eu posso comprar um play. A gente chama aqui de comprar um play. E aí você consegue comprar só uma visualização determinada. Esse serviço é um serviço que está crescendo ano contra ano aí mais de 4 vezes. A gente não faz um disclosure ainda de receita dele, mas ele já tem mais de 7 milhões de clientes elegíveis ao serviço. Mais de 2 milhões de plays já foram feitos ao longo desses últimos meses de lançamento do serviço. Também um outro exemplo é o Oi Expert, que é um serviço de assistência, seja ela informática, técnica, eletrônica, para Wi-Fi, para instalação, para resolução de problemas, para fazer otimização de serviços de rede dentro da casa, para tirar dúvidas técnicas sobre a operação dos equipamentos, sobre a operação de informática. E esse serviço, que era um serviço que a gente começou lá atrás, até fazendo uma terceirização com um parceiro, ao longo do tempo nós não só entendemos que existia ali um potencial muito bom, mas nós passamos a utilizar a nossa empresa de rede, a nossa empresa de técnicos de campo, que é a Ser Rede, que tem mais de 20 mil técnicos espalhados no Brasil inteiro, como um suporte, uma base de suporte desse serviço. E esse serviço vem crescendo uma velocidade muito bacana, já tem mais de 550 mil clientes elegíveis, e já vai ser capaz de gerar uma receita muito significativa, uma parte significativa da receita aí de 100 milhões vem desse serviço, com potencial de crescimento muito interessante. E isso faz com que, inclusive, a gente tenha um diferencial na nossa oferta de fibra. Por exemplo, a gente passa a ter acesso irrestrito à assistência técnica, a técnicos que vão configurar, otimizar o seu Wi-Fi dentro de casa. Muitas vezes, pouca gente sabe, mas além da necessidade de ter uma conexão muito estável, e isso a fibra traz, você precisa ter um setup bacana de Wi-Fi dentro de casa. Muitas vezes essa dificuldade com conectividade não tem nada a ver com o serviço em si só, mas também com toda a configuração de rede dentro de casa. Então a gente tem feito isso, mas também tem buscado parcerias, né? Uma parceria que ficou anunciada publicamente já no ano passado, mas que foi lançada formalmente há pouquíssimos meses, foi a parceria da Oi Contas App, que é uma parceria de wallet digital, de carteira digital. Essa parceria foi lançada agora no final de abril, começo de maio. Nós já estamos aí com mais de 40 mil contas abertas. A expectativa é crescer esse ritmo de adesão de maneira bastante sólida. E isso significa que não só nós podemos ter ali uma carteira digital para clientes que não têm conta bancária, mas que essa carteira digital ela é independente até mesmo da propriedade do cliente como cliente de telefonia móvel. Mesmo com a venda da telefonia móvel, da operação de telefonia móvel, nós vamos continuar a poder mantendo esses clientes como clientes da nossa base. É uma carteira digital que não é associada à operação móvel, ela é associada, obviamente, ao usuário, é feita uma atividade toda de gestão dessa carteira móvel pelo WhatsApp, e aí você tem benefícios como pagamento de conta, recarga, pagamento das próprias contas de Oi de maneira mais fácil, a utilização de Pix. Então, é um exemplo. Vem vários outros pela frente. Nós estamos em fase de discussão aqui de pelo menos 3 acordos interessantes, ainda não está na fase de anúncio, infelizmente não dá para mencionar, mas as áreas são essas que você mencionou. A gente está no desenvolvimento de acordo de educação, a gente está no desenvolvimento de acordo de mais serviços financeiros, e além disso, nós também temos uma visão de transformar aqui, de evoluir uma outra área de receita nossa, que é o marketplace da Oi, o Oi Place, para adicionar, além de produtos muito curados, ali tem uma curadoria muito estrita para se adequar às nossas ofertas aqui de tecnologia, incluindo, por exemplo, o Wi-Fi, que eu tinha mencionado, mas nós também vamos levar esse marketplace para que ele vire um marketplace de serviços locais. Então, tem bastante coisa acontecendo. A expectativa aqui é que, de fato, esses 1,5 bilhão, que é uma meta, eu diria, ambiciosa, porque é praticamente tirar uma receita de 100 e poucos milhões para 1,5 bilhão, então é um crescimento aí de mais de 10 vezes, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que, dado o potencial dos mercados nos quais nós estamos entrando e dos nossos ativos, esse 1,5 bilhão talvez seja o começo. Rodrigo, e as outras 2 empresas que ficam dentro da nova Oi, que é, falei, né, a Ser Rede, de operações e manutenção em campo, e a Tato, de call center. Essas 2 empresas também podem ser consideradas alavancas de crescimento? Ou, por exemplo, também faria sentido pensar em alternativas para essas empresas, como atração de sócios, ou até mesmo a venda delas? Vamos lá, a gente tem situações diferentes, dependendo das empresas, né? Eu mencionei a Ser Rede eu brinco, costumo dizer que a Ser Rede é um dos nossos segredos que todo mundo conhece, mas não presta atenção. A Ser Rede é fruto de uma operação que começou há muito tempo, por outras razões de internalização da equipe de campo, até para absorção de atividades de terceiros, de provedores de serviços de rede terceiros, mas que acabou virando uma operação integrada de altíssima qualidade. Então, a gente tem hoje, no Brasil, mais de 23 mil técnicos, eles cobrem o Brasil inteiro, nós temos inúmeras bases regionais de presença desses técnicos, com áreas de reparo, com centrais de depósitos de sobressalência, de equipamentos, que podem fazer uma atividade não só de implementação de rede, de construção de rede, de atendimento à casa de cliente, de fazer instalações em clientes, mas também de serviços logísticos, de serviços de entrega, de delivery reverso, de prestação de serviços para parceiros locais, de atendimento, inclusive de venda. Nós temos operações começando pilotos de venda. Então, ela acaba sendo, para nós, um diferencial competitivo muito grande. Para todo mundo que trabalha com qualquer tipo de operação que tenha escala nacional, existe uma admiração pela capacidade de você ter uma operação em escala nacional própria,
com capacidade de treinamento e coordenação centralizada. É muito diferente você ter uma empresa que faz toda a sua instalação, toda a sua entrada na casa cliente, toda a interação com o seu cliente final própria, com treinamento, com acompanhamento, com monitoramento, com gestão de força de trabalho, com gestão de disparo de tarefas, de você ter isso feito com dezenas ou até mesmo centenas de empresas terceirizadas que não são suas. Então, o nível de consistência, de qualidade, de agilidade, de capacidade de reação acaba aumentando muito. E é óbvio que, nesse sentido, nós decidimos manter a Serede dentro de casa como uma subsidiária integral, completamente controlada pela Oi. Ela continua prestando serviço para empresas de infraestrutura, começa a prestar serviço para outras operadoras também, e, ao mesmo tempo, começa a entrar em pilotos que vão utilizar essa capacidade para poder prestar serviços de logística, de assistência reversa, de centros de distribuição, de entregas, inclusive, de instalação de equipamentos de varejistas online. Então, tem muita coisa bacana para acontecer na Serede. E, ao mesmo tempo, como eu já tinha mencionado, ela é a base desse nosso serviço Oi Expert do ponto de vista da presença física de entrega de serviço. A Tato é uma operação que se desenvolveu muito ao longo dos últimos 2 anos. Ela ganhou marca própria, para poder atender a outros clientes também. Não faria sentido a gente mudar a marca. A Tato é a antiga BTCC, mas a Tato ganhou uma marca própria, uma identidade própria, um modo de atuação próprio, até de humanização, a gente chama de humanização da tecnologia, de contato com o cliente, mas também com um processo muito intenso de digitalização que ganhou vida própria para poder prestar serviço para outros clientes também. A Tato, ela, obviamente, participa de um mercado que é um mercado já mais desenvolvido, tem um número de players maior. A Serede, eu diria que é quase uma das únicas empresas de escala nacional, se não a única empresa de escala nacional. A Tato faz parte de um grupo de grandes empresas de prestação de serviço de relacionamento para cliente, mas ela tem uma vantagem para nós, que ao mesmo tempo em que ela está dentro do grupo, ela pode ser uma ponta de lança para fazer modelos de inovação, experiências de mudança de modelo de atendimento. Ela também passou a oferecer, dentro da nossa unidade de Oi Soluções, a possibilidade de contratação por terceiros com parte do nosso portfólio de Oi Soluções. Então, a Oi Soluções está oferecendo não só mais conectividade, mas conectividade, serviço de TI e até mesmo serviço de atendimento. Uma constatação aqui, por exemplo, para empresas de médio porte e, eventualmente, até mesmo para empresas pequenas, para PMS, é muito difícil você ter contratação de serviços de atendimento com escala, com um modelo como o modelo das grandes prestadoras de serviços de atendimento ao cliente. E a Tato vai suprir um pouquinho dessa lacuna através tanto do Oi Soluções quanto da nossa atividade empresarial vendida pela Oi. Então, agora, obviamente, ela pode ter outras flexibilidades, pode ter um desenvolvimento muito interessante de mercado, dependendo do sucesso que ela venha a ter nessa prestação de serviço para terceiros. Ou seja, essas duas empresas podem gerar receitas adicionais para a Oi, potencialmente, nos próximos. Sem dúvida. Faz parte do plano que tanto Serede quanto o Tato gerem receitas com terceiros, não só com o próprio atendimento às próprias necessidades da Oi, que vão compor esse quadro de receitas que nós mencionamos que deve voltar a crescer a partir da conclusão de toda a reestruturação e o completamento das operações de venda, de M&A, e que volte a esse patamar aí de 15 bilhões de reais, mais ou menos, em 2024. Rodrigo, desde que o plano da nova Oi foi anunciado, meados de julho, as ações em bolsa acumulam uma queda de aproximadamente 30%. Uma queda relevante. E um dos pontos de preocupação de investidores tem sido a sinalização de alavancagem, endividamento medido pela dívida líquida EBITDA da Oi lá na frente. Pode ir até 6,6 vezes. O que é que você diz sobre essa sinalização? Tanto do mercado, essa queda de 30% seria exagerada do seu ponto de vista, e do ponto de vista de endividamento da Oi, qual é o contexto desse endividamento? 6,5 seria, digamos, um pico? Poderia ficar abaixo disso? Tem espaço para ficar abaixo disso? Vamos lá, Cícero, eu vou tocar nessa tua pergunta em 3 pontos. Tá? O primeiro ponto é um ponto que, obviamente, nós concordamos que é exagerada e que aqui existe um efeito que, para mim, é um efeito do investimento em telecom, e principalmente do efeito de que a gente tem que ter uma sinalização de base de longo prazo, de permanência de acionistas, é que o processo de recuperação da Oi não é um processo de recuperação de um trimestre, de 2 trimestres. Ele é um processo de múltiplos anos. Isso a gente já tinha comentado, eu já tinha comentado pessoalmente várias vezes, que não se recupera uma empresa do tamanho da Oi, com um histórico vindo de uma recuperação judicial, com um histórico de dívida nos patamares que existiam, que ainda existem, em relação a uma operação nacional muito complexa, em pouco tempo. Você tem que ter um horizonte que, ao mesmo tempo, permita você traçar uma estratégia, executar operações de funding, executar operações de M&A, transformar estruturalmente a companhia, começar a operar num modelo novo e chegar a um patamar de autossustentabilidade, que é exatamente o que a gente está executando. Então, é uma visão de longo prazo, é uma visão que, de fato, se completa a partir de 2024. Então, por isso a gente mencionou, olha, pessoal, tem que existir uma visibilidade do que vai acontecer na companhia daqui para frente. Existe, talvez, uma necessidade de muitos investidores, não, eu quero entender o que vai acontecer até o final do ano, eu quero ver que evento que vai acontecer, aí entra-se e sai de ações, então a gente sabe que existe esse efeito de volatilidade, que é um dos componentes para essa possível queda. Um dos possíveis componentes para essa queda. Um segundo ponto que vale a pena mencionar é que, obviamente, infelizmente, a gente teve uma pequena deterioração de cenário, de maneira geral, de bolsa, de equities, e, obviamente, nós também fomos impactados por ele, e basta ver o que aconteceu ao longo das últimas semanas em relação a cenários macro, cenários de expectativas, de incerteza, e aí, infelizmente, essa é aquela história que você faz parte do quadro como um todo, e, obviamente, possa ser penalizado pelo nível de incerteza, combinado com essa visão de que é um play de mais longo prazo. No entanto, para responder o teu ponto central e o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar, para que se entenda o plano da Oi e a sua própria visão de alavancagem, é necessário entender o plano por completo, e não só um pedaço dele. E o que é o plano por completo? O plano por completo indica que, em 2024, nós esperamos que a companhia, isoladamente, sem contabilizar a sua participação na Vital, tem uma alavancagem de 6,6 vezes. No entanto, para que essa alavancagem possa fazer sentido, nós também mencionamos na apresentação que a alavancagem desejada pela companhia é uma alavancagem inferior a 3 vezes e que vai ser buscada
através justamente do reconhecimento e a valorização da participação no capital da Vital, fazendo com que seja possível lá na frente uma diminuição de participação, uma diminuição de exposição e uma desalavancagem para um nível inferior a 3 vezes, que é um nível bastante gerenciável para uma empresa que vai ter capacidade de geração de caixa para frente. Então, essa é a equação completa. Não dá para você separar o que é a operação só da Nova Oi do que é a valorização e o valor de equity que a Nova Oi tem na Vital, que vai crescer muito, com certeza, que vai ter uma valorização de mercado em relação, seja um processo de abertura de capital, seja um processo de valorização para possível investidor estratégico no futuro, muito grande. A nossa decisão de fazer um investimento, de fazer um processo de M&A, desculpa, onde nós não vendamos a participação integral na companhia, e sim só a participação de controle, vem justamente da constatação lá atrás, ao criar esse modelo, de que a empresa de infraestrutura tem um potencial de valorização tremendo nos próximos 3 a 4 anos. Então, obviamente, a equação da Oi precisa ter entendida por inteiro, por completo, e não olhando só para a Nova Oi, desconsiderando a Vital. É como se você, por exemplo, fosse uma pessoa física e falasse, não, eu tenho uma dívida grande com o banco aqui, e aí quando alguém analisa a sua situação financeira, fala, poxa, mas ele tem ali uma dívida muito grande. Só que do outro lado aqui ele tem um portfólio de ação, que é um portfólio que vale muito dinheiro, mais do que essa dívida, e na prática isso é ignorado ao analisar uma situação financeira daquela pessoa, né? Então, no caso da empresa, a mesma coisa. O plano tem que ser olhado, analisado por completo. Ele não pode ser um plano analisado só olhando para a métrica fria, que é a métrica dos 6,6 vezes que você mencionou, da operação sem consideração total. Então, a visão de 6,6 é só da operação da Nova Oi, e que, obviamente, busca um target menor de 3 vezes, fazendo esse reconhecimento, essa valorização da participação na Vital para fazer a desalavancagem chegar a um patamar inferior a 3 vezes. Pegando esse gancho da Vital, Rodrigo, vocês também anunciaram um plano de investimentos bastante robusto para a Vital, de 30 bilhões de reais nos próximos 5 anos, se eu não me engano. E eu gostaria de entender também... Perdão? Até 2025, isso. Até 2025, exato. Gostaria de entender o contexto, para onde vão esses recursos e, principalmente, de onde virão esses recursos. O quanto vai vir de Oi e o quanto vai vir do novo sócio, os fundos do BTG Pactual, que estão em processo de entrada. A Vital, ela, até o seu fechamento de operação, até a conclusão da transferência do controle para o BTG, ela é uma operação completamente controlada pela Oi. Então, todos os investimentos da Vital até esse fechamento, e a gente tem a expectativa aqui de fechamento até o final do ano, então os investimentos até o final do ano são da Oi e estavam previstos no plano e estão sendo executados. A partir da transferência de controle, a Vital, como entidade, ganha uma vida financeira independente, que obviamente tem um controlador maioritário diferente, e que vai trazer um aporte para a companhia para que esses investimentos possam ser feitos, e esses investimentos, obviamente, vão ser baseados em aporte primário, que vai ser feito, em capacidade de geração de caixa, que começa a acontecer à medida que a companhia cresce, e em alavancagem possível futura, porque hoje a Vital nasce, se você desconsiderar que o processo vai ser feito de repagamento da dívida com a própria Oi, ela vai, depois da conclusão das operações, ela vai ser uma empresa com zero alavancagem. Então, obviamente, é uma empresa que tem uma capacidade pelo seu perfil de crescimento, pelo seu perfil de estabilidade de receita, pelo seu perfil de pouca dependência de varejo. Ela não depende de varejo, ela depende de grandes contratos. Ela tem um perfil que suporta uma alavancagem bem maior do que zero, né? Ainda que não seja uma alavancagem necessariamente grande, mas ela pode sim ser alavancada para poder ajudar a fazer esses investimentos. Então, é um pouco dos três. Obviamente, nesse caso, não é uma responsabilidade da Oi, uma responsabilidade da companhia, e que vem com essas três contribuições. Investimento primário do novo controlador, mais a capacidade de geração de caixa, que resultados que vão acontecer ao longo do caminho, mais a possibilidade de alavancar a companhia. Rodrigo, um outro capítulo da Oi, olhando para frente, é a questão da arbitragem com a Anatel para discutir a concessão de telefonia fixa. Você mesmo já disse que essa concessão de telefonia fixa ela não é sustentável para a Oi, e uma das críticas que se faz a esse processo de reorganização da empresa, ou melhor, não diria nem uma crítica, mas um ponto de incerteza, que boa parte dessa arrumação da casa não depende unicamente da empresa. No caso da arbitragem, é um assunto que vai ser discutido com a outra parte, com a Anatel. O quanto vocês estão confiantes no sucesso desse processo e o que é que está em jogo? A gente está falando de uma possível economia para a Oi? É isso? A gente está falando de um valor em torno de quanto? Vamos lá, esses são 3 pontos que têm que ser analisados, são 3 pontos que estão sendo trabalhados para equacionar o que você chama corretamente da falta de sustentabilidade da concessão. Como todo mundo sabe, essa falta de sustentabilidade veio por uma questão estrutural associada a uma falta de atualização regulatória e legal do marco de telecomunicações. Então, estrutural porque, ao longo do tempo, muito rapidamente o mercado mudou e telefonia fixa hoje não existe mais como produto. Ela está sofrendo uma depreciação acelerada do seu quadro de base de usuários. As receitas de telefonia fixa, e não é para a Oi, é para o mundo inteiro, incluindo os outros competidores brasileiros que têm operação de telefonia fixa. Há um ritmo superior a 30% ao ano, então tanto os usuários quanto as receitas caem vertiginosamente, porque é um serviço que não faz mais sentido do ponto de vista de tecnologia, de atendimento à necessidade de usuário, principalmente quando você tem uma substituição fixo-móvel muito grande por um lado e a substituição da banda larga de alta capacidade pelo outro, e os dois oferecem uma possibilidade de comunicação de voz como um produto integrado, como produto como byproduct, como produto agregado a essa oferta. Então, a telefonia fixa de maneira isolada, cada vez mais vai fazer menos sentido. Então, essa condição estrutural é que levou, e associada à manutenção de uma série de obrigações regulatórias que não fazem mais sentido por conta dessa falta de sustentabilidade. Então, necessidade de você manter telefones públicos em todas as cidades do país a um custo de manutenção exorbitante ainda que tenha sido reduzido no passado,
para zero receita. Então, hoje a gente não tem receita com telefonia pública, mas tem custos de centenas de milhões de reais para fazer manutenção de telefone público, que não faz nenhum sentido, é um desperdício de investimento obrigatório público. Então, esse tipo de... Ao mesmo tempo que você tem outras situações em obrigação de atendimento em áreas que hoje já são completamente servidas, tanto por banda larga quanto por telefonia móvel. Então, áreas deficitárias, extremamente deficitárias, onde o custo de manutenção da rede, da central e das operações de OPEX, CAPEX associadas, não paga a receita gerada pela central, mas a gente tem a obrigação de manter esses serviços, mesmo que a cidade já esteja plenamente atendida por serviços de comunicação. Então, esse tipo de obrigação regulatória começou a mudar com a aprovação do PLC 79, que se transformou na P 786, e aí, a partir daí, veio a discussão da migração da concessão para autorização. Então, esse é o segundo ponto, é a migração da concessão para autorização. Ela acontece em um processo em que a Anatel está definindo as regras para essa migração, está definindo a modelagem financeira para essa migração, e que, em teoria, ela deveria permitir que você reduza as obrigações, então reduza o custo associado à operação da telefonia fixa, e que não tenha mais algumas amarras regulatórias que já não fazem mais sentido, são completamente anacrônicas, que tornam a concessão sustentável. Então, isso está acontecendo, deveria acontecer plenamente até o final do ano que vem, de acordo com a expectativa. Então, esse é um segundo ponto a ressaltar. Um terceiro ponto a ressaltar é que, para que isso aconteça, a gente também entrou com a arbitragem, que você mencionou, que é um processo que, em adição ao que vai acontecer no processo de migração, e provavelmente como subsídio, como input, um pedaço de input para esse processo, está sendo feita uma arbitragem que chama a atenção do regulador e pede o ressarcimento de uma série de efeitos negativos que não deveriam ter ocorrido ao longo da concessão e que tiveram um efeito econômico muito importante, econômico e financeiro muito importante para a companhia do ponto de vista negativo. A arbitragem tem 4 grandes elementos. Um deles é a sustentabilidade em si. A gente pleiteia, existe uma insustentabilidade da concessão que deveria ter sido endereçada ao longo da sua vida, uma vez que existem dispositivos de contrato que permitem que isso seja feito. Então, por exemplo, obrigação de prestação de serviço, quando você tem um serviço que o substitui, que é competidor, que faz com que não exista mais os elementos de sustentabilidade, poderiam ter sido endereçados com parte dos próprios contratos de concessão já. Isso não foi feito. Então, essa é uma área que é a insustentabilidade. A segunda área é uma área muito menos controversa até, que é a área de equilíbrio econômico-financeiro ou desequilíbrio econômico-financeiro da concessão, por fatos e eventos claramente determinados. Não é nenhuma questão de julgamento nem de análise, é claramente determinado. Por exemplo, a aplicação de reajustes tarifários de tarifas reguladas, que deveriam ter acontecido em um determinado momento no tempo, e por uma razão de demora de concessão de reajuste, ele só foi concedido muito tempo depois, um ano depois, um ano e meio depois, e obviamente todo esse delta de reajuste, que era um direito do contrato de concessão, não foi auferido. Então, isso aqui não é nem uma questão de julgamento, é uma questão de dizer, pessoal, tem eventos na concessão que deveriam ter ocorrido, não ocorreram por única e exclusiva responsabilidade do poder público, do poder concedente, logo, eles têm que ser ressarcidos na concessão, senão você entra numa situação de desequilíbrio, você já entrou numa situação de desequilíbrio econômico-financeiro. Ainda restam também algumas análises sobre o que seriam ônus teóricos da concessionária para com o Estado pela mudança de obrigações dos PGMUs, dos Planos Gerais de Meta de Universalização. Se calcula que existe um benefício para as empresas, no nosso caso, de mais ou menos 3 bilhões de reais, em números recentes, pelas alterações de PGMU, que ainda deveriam ter sido compensados, ainda não foram. O que a gente argumenta é que, justamente pela falta de sustentabilidade da concessão, não faz sentido você ter o cálculo desses benefícios, entre aspas, do PGMU, em cima de bases que não eram reais mais, bases fictícias. Então, é como se aquilo tivesse virado um benefício para deixar de existir um custo que ainda fazia com que a gente tivesse um superávit. Na verdade, a gente estava diminuindo o déficit e não aumentando o superávit. Se você está diminuindo o déficit, você não pode pagar para diminuir o déficit. Então, essa é uma questão também importante. E, por fim, existe uma questão ligada aos investimentos que nós ainda temos que fazer para manter a concessão ativa, que certamente não vão ser amortizados por completo até o seu período final de 2025. Então, tem que existir uma consideração de que esses investimentos devem ser considerados também no modelo da arbitragem. Isso tudo leva a um número. Eu não vou dizer para você qual é o número, porque ele vai ser determinado durante o processo de arbitragem, pelas análises dos peritos, pelas discussões de todos os elementos apresentados, mas que ele se contrapõe a tudo aquilo que poderia virar um ônus da migração. Então, a gente quer que exista um encontro de contas para que essa migração, de fato, aconteça de maneira não onerosa, e a gente acredita que ainda assim a arbitragem ainda vai produzir um saldo, pode ser maior do que o saldo de migração, que não seja favorável para compensar outros eventuais créditos da União para com a companhia. Então, essa é a visão da arbitragem. Agora, além dessas duas discussões, a arbitragem e a migração, ainda existe uma operação toda no dia a dia que está sendo feita para reduzir ao máximo possível os custos dessa operação legada que não dependam de nenhuma mudança regulatória e nenhum resultado de arbitragem. Por exemplo, fazendo consolidação de centrais, diminuição de centrais, redução de estruturas de cobre que são superdimensionadas em muitas áreas, remoção de equipamento, simplificação de arquitetura, deixar de prestar o serviço em áreas deficitárias de banda larga, que não faz sentido, a banda larga não é uma obrigação, a telefonia fixa é, mas a banda larga não, então não posso prestar um serviço que é deficitário, a fazer substituição de tecnologia migrando usuários para fibra ótica, sempre que isso seja viável do ponto de vista de infraestrutura, e até mesmo substituir, em muitos casos, a rede de cobre por redes com tecnologia sem fio, que restabeleçam pelo menos o equilíbrio, a neutralidade de resultado da concessão. Isso tudo está sendo feito, isso independe de qualquer ação regulatória, e a companhia vem fazendo. Mas para que, de fato, essa visão de equacionamento da sustentabilidade seja completa, a gente precisa ter as 3 coisas. O que nós já estamos fazendo do ponto de vista operacional, o que vai ser a discussão da migração e o resultado da arbitragem. Rodrigo, antes da gente fechar a entrevista, eu te pergunto sobre o leilão do 5G. A gente está
quase na véspera do leilão. Nesta quarta-feira, o TCU adiou a análise do relatório final, após um dos ministros pedir em vista. Os demais votaram favoravelmente. E do lado da Oi, vocês já têm uma definição se vão participar do leilão, se alguma das faixas interessa, faz sentido dentro do plano estratégico de vocês? Bom, sim, isso nós estamos acompanhando, obviamente, como você disse, foi formada a maioria para aprovação do edital, ainda que tenha havido um pedido de vistas, então, de fato, deveria se encaminhar para uma realização de leilão, mas ainda precisa ser conhecido o termo final do edital, porque essa própria aprovação contém algumas determinações que fazem com que ainda venham a existir algumas mudanças, então existem algumas mudanças, principalmente de obrigações em relação a algumas das faixas, para que o edital possa ser analisado. Obviamente, no nosso caso, como existe um processo de venda da participação na operação móvel, da operação móvel integralmente, não faz muito sentido pensar em aquisição de frequências para prestação de serviço móvel, uma vez que você não vai operar os serviços móveis no curtíssimo prazo. A partir do fechamento, que é esperado para o início do ano, a gente deixa de operar serviço móvel. No entanto, a análise que ainda vai poder ser feita, uma vez que esteja finalizada a publicação das condições de obrigações e de obrigações mínimas de aquisição, de outras frequências, como a de 26 GB, para, por exemplo, a prestação de serviços fixos. Isso poderia acontecer tanto do ponto de vista da Oi quanto do ponto de vista da própria Vital, que poderia prestar esse serviço de utilização de frequência para que a gente possa prestar serviços fixos de banda larga. Perfeito, Rodrigo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar do programa de hoje. Obrigado, Cício, um prazer estar com vocês. Muito bem. Está aí mais uma entrevista, essa de 20 de agosto de 2021. Mais uma entrevista que eu julgo que é importante. Trouxemos aquela entrevista da CNN, depois aquela da Exame e agora essa do broadcast do Estadão. Entenda isso como um filme, né? Você vai juntando as peças de um quebra-cabeça, esse conjunto de entrevistas interessante, para que você possa entender o passo a passo, o desenrolar de uma história. E veja, o Rodrigo Abreu, ele fala claramente de que é preciso ter uma visão para 2024, para a maturação de todo este enredo, né, para a maturação de todo este processo. Ele fala em 2024 de forma muito clara. Se você não prestou atenção em todo o vídeo, assista de novo. Vale a pena assistir com calma e tomar nota de tudo que ele está falando nessa série de vídeos, de entrevistas que eu estou resgatando, para que você entenda de uma vez por todas o caminhar. Você precisa entender o caminhar. Você pode não concordar com a direção, e se você não concorda com a direção, você não pode estar investido na ação da empresa, né? Agora, se você entender, o seu nível de estresse, o seu nível de ansiedade reduz muito, porque você passa a entender o filme e não se preocupa com as fotografias, porque as fotografias são instantâneos de momentos, muitas vezes distorcidos por conta do aluguel de ações, assim como nos ensina o Luiz Barsi, não é? Então, é importante entender isso, essa visão de longo prazo. Outra coisa que eu acho que é importante destacar, a previsão de faturamento que ele faz para a empresa em 2024, 15 bilhões de reais por ano. 15 bilhões de reais por ano, faturamento previsto pelo CEO da empresa para 2024. Outra coisa, número de clientes conectados. Ele fala entre 8 e 10 milhões de clientes conectados nessa virada aí de chave de 2024 para 2025. Outra coisa importante, a relação que existe com a Vital que tem um plano de investimentos de 30 bilhões de reais até 2025 e que isso vai beneficiar muito, não só do ponto de vista de agregação de valor para a Vital, onde a Oi é acionista relevante, bem como porque essas aquisições vão fazer com que haja sinergia com o crescimento da própria Oi também. Então, há de se esperar esses investimentos começarem a aparecer, esses 30 bilhões. Não vimos até aqui a execução. Sabemos que existem negociações em curso. Temos aí 2 grandes players importantes. Temos a Aloha, que é a terceira maior provedora de fibra ótica hoje do Brasil, a Aloha da EB Fibra, do Pedro Parente, né? A EB Capital. A Aloha tem uma busca de um sócio para que venda parte do seu capital social, ou até mesmo ela por inteira. Existe também a Vero, da 20 Partners, que também tem a mesma proposição de buscar um sócio ou vender toda a sua estrutura. E hoje estamos falando aí de terceiro
e quarto, terceiro e quinto lugar nessa corrida da fibra ótica, né? A Aloha é terceiro, a Vero ali na quinta posição, porque a Brisanet seria a quarta. Então é isso, temos que entender este desenrolar, temos que entender este caminho. E aí se entende e concorda e faz sentido, você fica tranquilo e espera o passo a passo acontecer. Ele está acontecendo, ele está se desenvolvendo, isso que é importante entender, certo? Eu quero finalizar esse vídeo com um comentário de que os estrangeiros estão olhando o Brasil, né? Há um interesse pelo Brasil, há um momento favorável para o Brasil, um recente fundo de investimentos, né? Uma casa importante de investimentos que gere aí cerca de 11 bilhões de reais, com cerca de 2.500 clientes na sua base operacional, pôde dar uma declaração recente dizendo que os estrangeiros, o investidor estrangeiro está com muito interesse no Brasil, ele não olha apenas a árvore, ele olha a floresta, e que tem demonstrado em conversas que está gostando do que está vendo. Por isso, vem crescendo o número de investimentos no Brasil desde o início do ano, porque ele está gostando do que está vendo. Então, ao contrário do investidor brasileiro que saiu da bolsa para renda fixa ou olha apenas a árvore e vê os problemas ou os medos, né, do curto prazo, o estrangeiro acaba percebendo oportunidades para investimentos. Isso explica por que nós tivemos aí até início de novembro a entrada de 90 bilhões, saldo positivo dos estrangeiros na Bolsa. 90 bilhões de reais é um saldo recorde para este ano, 90 bilhões. E mais do que isso, se nós pegarmos o volume de entrada de recursos, 90 bilhões, e olharmos o que entrou de recursos de saldo positivo na Bolsa de 2016 para 2021, vamos perceber que o que entrou de recursos esse ano de saldo dos estrangeiros é superior a estes 5 anos, de 2016 e 2021, somados. Então é importante perceber isso. E vamos ainda adicionar esse entendimento do olhar do estrangeiro, de que também temos aí investimentos diretos sendo feitos no Brasil, da ordem de 70,8 bilhões de dólares. Investimentos em empresas para modernização, ampliação de parques industriais, de operação, né? Então temos aí essa outra entrada direta dos estrangeiros de 70,8 bi, que é superior às previsões mais otimistas do Banco Central. Superior às previsões mais otimistas do Banco Central. Para o ano que vem, não sei se vocês estão vendo, se não estão vendo, olha, por favor, assistam porque tem sido maravilhosa, tem sido maravilhoso o programa do Abílio Diniz na CNN. De segunda a sexta, essa semana, ele está entrevistando às 22h40 alguns executivos muito interessantes de se ouvir e aprender. Ele fez na segunda com o Roberto Setúbal, do Itaú, e ontem ele esteve com o Luiz Stuhlberg. O Luiz Stuhlberg é o gestor do Fundo Verde. E ele foi muito categórico, muito enfático ontem ao dizer que os estrangeiros estão de olho no Brasil. Nós compartilhamos dessa visão. Ele disse que há um interesse muito grande pelo que ele tem conversado com as outras bancos estrangeiros, investidores de grande porte, fundos de investimentos. Ele tem trânsito com toda essa gente e ele tem dito isso, olha, o Brasil está sendo muito visto, há uma expectativa positiva, óbvio que há nesse momento muito estresse por conta dos comunicados, do que está sendo dito em relação ao futuro governo, mas de todo modo ele deixou muito claro de que existe sim um interesse muito grande dos estrangeiros e que eles estão olhando o Brasil. E eu compartilho dessa visão, eu tenho dito isso desde o início do ano, de que os estrangeiros estavam de olho no Brasil, chamo a atenção para esse fluxo dos estrangeiros, porque 56%, 58% mais ou menos do capital que circula na Bolsa brasileira são os estrangeiros. Então são eles que fazem a Bolsa subir e a Bolsa cair. Então é importante entender isso,
E o estrangeiro, ele tem, vamos dizer assim, uma visão que eu entendo que é muito importante para a gente aprender, que é o olhar que eles têm com relação à nossa Bolsa de Valores, e, em especial, como ele enxerga essa Bolsa em dólar. E muita gente, eu acho que não tem essa noção da nossa Bolsa em dólar, e eu acho que é super importante compartilhar com vocês aqui nesse fechamento do vídeo, para que vocês entendam o que aconteceu de 1998 para cá, por exemplo, de 1995 para cá. Vocês veem claramente nessa tela que nós estamos num canal, vocês veem claramente nessa tela que nós estamos num canal de alta, que a gente tem um movimento de alta na Bolsa de Valores em dólar. O que é importante perceber é que aqui, ó, nesse momento aqui, ó, é a entrada do primeiro governo Lula. E veja o que acontece com a Bolsa de Valores em dólar no primeiro governo Lula. Vocês vão ver toda essa trajetória aqui ascendente. Olha, foi isso que aconteceu. Vocês, eu sempre digo, olha, não leve para a Bolsa, uma visão política, porque você vai ter uma compreensão equivocada sobre o que acontece na Bolsa de Valores. Então, veja, em 2 de maio de 2008, nós tivemos a nossa máxima histórica em dólar. Em 2 de maio de 2008, nós tivemos a nossa máxima histórica em dólar. E veja que, se você observar este gráfico da nossa máxima histórica e for aqui verificar a nossa realidade atual, você vai ver que hoje nós estamos na metade do caminho, operando a 50% da sua máxima histórica em dólar. 50% da sua máxima histórica em dólar. Essa queda profunda que você vê aqui é exatamente o período da crise global financeira, né, aquela crise do subprime dos Estados Unidos. Essa queda vertiginosa aqui é em função disso, caiu o mundo inteiro. E aí depois você vê que ainda no governo Lula você começa a subir fortemente, né, e chega até aqui em 2000 na virada de 2010 para 2011, bem ainda, né, não na sua máxima histórica, mas próximo dela. Aí depois nós temos o desastre. Esse desastre é exatamente o governo Dilma. Veja o que é que ele fez. Essa derrocada aqui é toda provocada pelo governo Dilma. E depois a gente já vê o advento da chegada do Michel Temer, né, que vem fazer esse movimento ascendente aqui até o final de 2017. Depois a gente tem a entrada aí do governo Bolsonaro, né? E aqui a gente vê um movimento de alta, né? E nós vemos então aqui uma nova queda que é provocada pela pandemia, mas a gente vê um movimento de recuperação. Mas veja, estamos operando na metade do que estivemos lá atrás em 2008, 2009. Então, essa foto da Bolsa de Valores em dólar nos permite concluir que a Bolsa tem muito campo para subir em dólar, né? E isso está na memória dos grandes investidores estrangeiros. Provavelmente não está na memória dos pequenos investidores brasileiros, não está mais na memória dos institucionais brasileiros, mas eu lhes garanto que está na memória dos grandes investidores estrangeiros, né? Esta fotografia eles têm, e é por isso que eles estão de olho no Brasil, porque eles sabem o que aconteceu no passado e sabem que há espaço para que isso possa voltar a acontecer, né? Então, é aquela coisa, vamos aguardar o desenrolar da história, mas temos possibilidades, temos perspectivas. E se você não assistiu, assista ontem, o vídeo de ontem, o Abílio coloca no YouTube depois, dessa entrevista com o Luiz Stuhlberger, porque é um expoente do mercado financeiro, uma das pessoas de maior respeitabilidade do mercado financeiro, e eu tenho certeza
que vai ser muito proveitoso para vocês entenderem como funciona a mente de um grande investidor e o que ele percebe, quais são as referências deles, quais são as expectativas. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.